Chegou o grande momento, momento de falar sobre um assunto que eu amo, que me moldou dentro da minha cultura, dentro desse rolê que eu faço parte com grafite, que é o hip hop. Vocês sabem que o hip hop em São Paulo não nasceu ontem, né? Você consegue imaginar São Paulo nos anos 80? Entre o final da ditadura militar e a explosão das cores, nascia um movimento que mudaria a cara totalmente da capital paulista. Nesse vídeo, nós vamos dar um mergulho na exposição Hip Hop 80 SP, São Paulo na onda do break, que acontece no Sesc 24 de maio, bem no centro, no coração de São Paulo. Então bora fazer essa viagem, vem comigo, cola na grade e fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que a sua cabeça vai sair daqui explodindo de ideias. A exposição conta com mais de 3.000 itens e simplesmente com a curadoria de lendas da nossa cultura hip hop. É uma viagem no tempo que você precisa conhecer. Eu visitei a exposição mais de uma vez para poder absorver todas as informações que tem nessa exposição. E como uma pessoa muito suspeita, eu tenho que dizer aqui que eu queria morar dentro dela. E para quem não sabe, o que é essa exposição? Esse movimento, né, hip hop e essa explosão, né, cultural que aconteceu aí nesse final dos anos 70, começo dos anos 80, que marca justamente essa exposição que acontece e que traz pra gente, assim, um histórico gigantesco. Essa mostra é uma imersão completa sobre essa conexão do Bronx com a cidade de São Paulo. Tem fotos raras da Martha Cooper, que é uma fotógrafa que dedica aí boa parte da sua vida à nossa cultura hip hop. Tem figurinos originais das crews, né? Da galera que ia dançar break lá, inclusive. Tem muitas imagens desse grupo, principalmente o grupo que o Nelson Triunfo faz parte e fez parte também. Tem esculturas, tem as esculturas dos personagens, né, que são as figuras que marcam a história desse movimento no início do movimento hip hop. Assim também como tem esculturas de imagens emblemáticas que ficaram registradas aí no mundo do grafite. Sem falar que os equipamentos de som parece que saíram de um cenário fantástico de cinema. Incrível, assim, é de encher os olhos. E essa exposição tem simplesmente a curadoria de lendas vivas da nossa cultura hip hop, que me dá até um calor no coração de falar aqui. Que são eles, os Gêmeos, Ronen Yoyo Guardião, Kylie J, Taíde, Sherry Line, Alan Beach e Rose MC. Eu fico pensando o tempo todo, andando pela exposição, que essa galera fez do nada tudo, né, minha gente? E para nós entendermos melhor essa exposição, eu explico aqui 3 pontos muito importantes que são chave pra gente olhar todo esse rolê da cultura hip hop também, sobre como essa exposição ela é tão importante, tão emblemática. Então, primeira coisa é falar sobre a importância das ruas, né? Porque o hip hop em São Paulo, ele não nasceu em estúdio, ele nasceu no asfalto, ele nasceu da vivência das ruas, né? Antigamente as pessoas não tinham rede social como nós temos hoje, as pessoas tinham que se encontrar na rua para as coisas acontecerem. E para você que é jovem, que tá imerso na internet e não sabe bem como que surgiu tudo isso, eu tô aqui justamente para contextualizar mais ainda sobre essa exposição, porque a rua, ela é aonde acontece tudo. E nesse momento do hip hop, nos anos 80, as pessoas elas se encontravam, né, nesses lugares. Se eu pegar, por exemplo, aqui como a São Bento, que era um ponto de encontro que hoje, assim, todo mundo que faz parte do movimento hip hop tem um carinho pela Estação São Bento, até de passar e falar algo muito importante aconteceu aqui
lá atrás, quando tudo ainda era mato, onde as pessoas se encontravam pessoalmente para trocar informações que vinham de fora também, porque não era todo dia que você tinha informação, né? Trocar fita, cassete e aprender os passos de break, né? Que a galera se juntava ali para ter esse momento de comunhão, né? E era assim, né? Através dessa rede analógica que tudo isso acontecia. Eu fiquei pensando muito sobre o momento que a gente vive hoje e o tempo que essa galera viveu ali nesses anos 80. E passando por essa exposição, por todas as emoções que eu senti e até agora, contando essa história aqui, é sobre, gente, legado. É sobre, será que se essa galera não tivesse usado a rua, não tivesse esse movimento de se encontrar, o movimento hip hop teria surgido? Então fica aí, porque eu acho que essa mensagem também é para as novas gerações, as próximas gerações que principalmente estão muito conectadas ao digital. E a mensagem é: curta mais o momento, né, ali, trocando ideia, olhando no olho, conversando com as pessoas, porque é assim que a gente consegue desenvolver coisas criativas, como o movimento hip hop. Nas latas, o dia que eu me sentia baby love, parecia que eu tava ali, sabe, o racha pegando fogo. Aí o Thiago chegou e falou assim pra mim: você tá preparada? Eu falei: oi, como assim? Hoje você estreia. Eu falei: como assim? E antes de continuar, eu sou a Krika Monteiro, sou artista visual, faço grafite e também trago notícias sobre eventos culturais e exposições. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço para você dar o like, comentar aqui, se inscrever, é de graça e vai me ajudar muito. E para acompanhar mais coisas sobre o meu movimento de fazer arte por aí, é só me seguir aqui no Instagram e no TikTok. Mas se você quiser fortalecer ainda mais aqui, é só você apontar o seu celular para o QR Code que eu vou deixar aqui na tela. Faça sua contribuição, manda o Pix aí, seja parte do meu clube. E a próxima questão dentro dessa exposição que eu quero chamar a atenção aqui é sobre criatividade na escassez e resistência política. Porque sim, minha gente, pensa você, no final ali da ditadura militar, na cidade de São Paulo, fazer uma coisa dessa acontecer. Eu só fico pensando. Enfim, vamos se aprofundar. E é muito interessante perceber que o hip hop, ele floresce bem nesse momento de repressão política, né? Esse finalzinho da ditadura, e nasce esse movimento que vai de encontro a tudo que é perseguido, né? Então é um alerta até para todo mundo que pensa que a gente tá tranquilo e calmo podendo criar no caos. Essa galera conseguiu fazer algo inédito, né? E que hoje é histórico e estamos vendo nessa exposição. E no meio de tudo isso, dessa escassez, obviamente que as pessoas tinham que ser muito criativas. Então, por exemplo, as roupas sempre foram muito estilizadas, feitas à mão, pintadas, né? Os grafiteiros pintavam as roupas, aí os grupos, né, de crios, né, de break, por exemplo, faziam seus próprios figurinos e tudo mais. Os equipamentos de som também eram improvisados. Então, hip hop surgiu como uma ferramenta de autoestima para essa galera, né? E aí o hip hop, ele mostra que esse movimento de jovens, na maioria negros, periféricos, também eles estavam gritando pela sua própria existência, né? Então, sempre foi um movimento de resistência e persistência de falar: eu existo e eu vou ocupar esses espaços porque esses espaços são meus também. Ai, eu amo hip hop, gente. Amo muito, de verdade. E é tão forte até hoje perceber que essa criatividade vinda da dificuldade tá no DNA do hip hop. Mesmo vendo que a gente já andou várias casas, já evoluímos bastante nessa expressão, né, artística, mesmo assim a gente enfrenta muitas coisas ainda, resistimos muito sobre questões artísticas, né, e políticas. Então, assim, essa história, né, ela continua e continua também
eu sinto que muitas vezes que depende muito também do lugar que a gente tá. Eu vejo como uma pessoa que tá dentro desse movimento hip hop, percebendo que vem da escassez a nossa criatividade, o quanto também de criatividade artistas periféricos que fazem parte do movimento hip hop ainda hoje usa dessa tecnologia, né, para conseguir se desenvolver. E é muito louco como isso é enraizado no DNA desse movimento. Ora, a gente fica com aquilo na cabeça, nossa, é o break. Fazia balé, as meninas longilíneas, magras, né? Então aquele corpo já não era muito parecido com o meu. No break já não. Era aquele corpo, era aquele cenário, era a gente parecida comigo. E nessa frente E claro, um dos pilares aqui que segura, que é a cola, né, do movimento hip hop, tenho que falar deles, que são os 4 elementos principais do movimento, que são os MCs, os DJs, os grafiteiros e a galera da dança, a galera do breaking. E conforme você vai andando nessa exposição, é interessante observar como esses elementos eles se entrelaçam e eles formam, né, todo esse movimento cultural na cidade de São Paulo. Eles andam juntos na maioria do tempo, nesse momento, né? E é tão rico de observar que todo mundo se conecta e todo mundo se ajuda, e todos os artistas, tanto do break, quanto do grafite, quanto os MCs e os DJs, assim, eles têm interesses também em participar dos outros elementos, né? E é rico demais, e tem muitas informações, tem muitas imagens, fotografias, enfim. É muito bonito ver conforme a gente vai andando na exposição esse movimento e essa conexão com todos os elementos. E essa exposição apresenta mais de 3.000 itens. Imagina isso, gente. Eu fui lá para a exposição, andei na exposição e vou falar, minha cabeça ficou explodindo porque é muita mesma informação e vale muito a pena ver. É realmente uma viagem no tempo, cheia de significado e história. Para acontecer, contou com a colaboração de colecionadores nacionais e internacionais, e eu quero destacar aqui o cuidado imenso da expografia. Todos os colaboradores, além dos curadores, são lembrados. Assim que entramos na exposição, tem um painel enorme com o nome de todos. Entre os objetos estão fotografias raras, livros, revistas, figurinos de época, desenhos originais, vestimentas das crios, equipamentos de som originais, cartas, depoimentos inéditos de personagens que fizeram história. E tem uma coisa muito legal, né? Que quando a gente pensa sobre essa exposição, eu aqui visitei, mergulhei, vivenciei, falei aqui, expografia, gente, muito importante. Cuidado em cada detalhe. É muito importante salientar aqui esse cuidado que a curadoria e todos os envolvidos tiveram para não só fazer de uma forma, mas trazer coletivamente, porque o hip hop é isso, né? O movimento hip hop é um movimento extremamente coletivo, envolve muita gente. Então, na minha opinião, eu acho que não teria como fazer uma exposição desse tamanho sem essa colaboração toda. E tem mais. O Museu of Graffiti de Miami, Martha Cooper e Henry Chalfant também disponibilizaram do seu acervo pessoal itens para essa exposição. Realmente, quando você vê a exposição, você vê tudo isso ali. Você vê cuidado, a história. E, cara, é muito bonito você chegar e falar, caramba, temos os guardiões do movimento hip hop. É assim que eu me sinto, gente. Desde de ter ido na exposição até agora, pensando nessa exposição, que pra mim é um marco histórico, é esse cuidado de chamar muita gente pra fazer parte de algo tão grande, né? Contar a história, deixar esse legado, enfim, muitas emoções. E agora eu quero perguntar pra você como é que você se sente
né? Se você é da cultura hip hop, se você foi ver a exposição, como é que você se sente? Porque eu tenho mais orgulho ainda de fazer parte disso e pensar que a nossa continuidade, né, através de nós aqui, temos muito ainda, né? A história continua. A gente continua escrevendo essa história aqui, ó. Tchu, tchu. Acontece todo dia agora no centro de São Paulo. São Simões, ativistas, estudantes do ginasial. Gente bem. Essa exposição tem alguns destaques aqui que, olha, perfeito. Foi pensada também para todo mundo. Então, a acessibilidade. Em todos os lugares que nós passamos dentro da exposição, tem audiodescrição, recursos táteis, tem braille e até o piso podotátil. Pensar numa exposição como essa, que vai muita gente também, gente, precisa pensar em acessibilidade, né? Uma aula aí para quem também quer fazer exposições desse tipo. E o próximo destaque é muito legal, porque a gente acaba se sentindo um pouco premiado também, né? Que essa exposição é uma exposição premiada. Ela acabou de ser premiada em 2025. Acabou de ser premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Uma das premiações nacionais importantes que temos aí no nosso país, né? Então temos muito que comemorar, gente. Temos muito mesmo. Viva o hip hop! E aí a lição que essa exposição me traz é que a gente precisa sempre voltar para trás, olhar para trás para saber quem somos hoje, não é mesmo? Eu costumo dizer uma coisa, que a gente precisa entender quem foi que amassou o barro antes de nós, né? Imagina como que não era fazer hip hop nos anos 80. Como que era viver naquela época fazendo o que a gente faz hoje? Vai pensando aí e me conta. E aí me conta aqui se você já conseguiu ver essa exposição, se você foi, o que te chamou mais atenção, qual elemento do movimento hip hop você mais gosta. E se você ainda não conseguiu visitar a exposição, não vai perder, né, gente? A exposição tá chegando no final, a gente tá no mês de março e a exposição vai até o dia 29 agora de março de 2026, ainda dá tempo. Depois não vai me falar que eu não avisei, beleza? Porque também esse vídeo é pra lembrar vocês que essa exposição tá assim, ó, too much. Incrível. Espetacular. Nota 10. Inclusive porque já ganhou prêmio, né, gente? Eu não preciso nem ficar falando mais nada. Vou embora, tchau. E eu vou pedir pra vocês aquelas coisinhas de sempre, né? Que eu preciso aqui pra crescer esse canal. Me ajuda, por favor. Eu sei que vocês aí do outro lado, se for parceiro, ó, tamo junto, hein? Dá um like aqui, comenta. Quero saber tudo, se vocês estão curtindo esses vídeos, se vocês foram para a exposição também. E se vocês não foram, se deu vontade de ir, me comenta aqui. Compartilha para chegar em mais galeras, tá bom? E se inscreva, por favor. Tem gente que vem aqui no vídeo, assiste e não se inscreve. Eu tô observando vocês. Se inscreve aqui, vai me ajudar muito, viu? E é isso aí, minha gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.